Bom, dito isso, vamos então iniciar a aula de hoje. Acredito eu que uma parte, ou talvez boa parte dos alunos, né, da turma, não tenham ido ou acompanhado algum paciente que nós chamamos de paciente crítico. Né? O paciente crítico, por definição, é um paciente no qual ele necessita de maiores cuidados, maior monitoramento, né, seja de cardiovascular, seja renal, seja de algum órgão-alvo estritamente necessário para a manutenção da sobrevida desse paciente. Né? Então, o paciente crítico, muitas vezes, não vai estar na enfermaria, ele vai estar ou numa sala de recuperação ou numa unidade de terapia intensiva. Né? Eu acho que vocês já sabem que a visita técnica das vivências 4 para análise do paciente crítico, né, para conhecimento do paciente crítico, ocorre na UTI e na sala de recuperação do HU. Entretanto, por conta da pandemia, né, o HU ele barrou a entrada, essas visitas domiciliares nesse primeiro momento, tá certo? Então, nós estamos aí à busca de ambientes nos quais vocês possam conhecer um pouquinho o perfil desses pacientes. E eu acredito que vai dar certo. Vamos torcer para que dê certo. Tá? Bom, Lara, pode passar o primeiro slide. Então, qual é o papel do fisioterapeuta na avaliação, né, e na conduta com o paciente crítico? Né? O paciente, primeiro ponto que a gente tem que deixar claro é assim, por mais que vocês, em algum momento, vocês imaginem, poxa vida, o paciente crítico é aquele paciente grave, que está à beira da morte, ou está numa situação muito grave. Não necessariamente o paciente de uma sala de recuperação ou um paciente de UTI é um paciente que está à beira da morte. Ele está no ambiente da UTI porque é um local onde a equipe médica consegue atuar e monitorar esse paciente de uma maneira muito mais próxima. Né? Por isso que a arquitetura do ambiente da UTI, de uma sala de recuperação, é em círculo, né? Justamente, ou pelo menos as mais antigas, como no caso da HU, é um quadrado, mas o local da enfermaria você consegue observar todos os pacientes, enxergar todos os monitores, né? Os monitores cardíacos, para que em qualquer momento de parada cardiorrespiratória, para qualquer momento de uma diminuição da pressão arterial, né? Uma capnografia, enfim, qualquer variável no qual aquele paciente está precisando de maior cuidado, ele possa ser monitorado, certo? Então, o papel do fisioterapeuta, inicialmente, é um auxílio na condução da ventilação mecânica, né, desde o preparo e o ajuste do ventilador artificial. Então, esse preparo é desde é, organização, armazenamento, né, e encaminhamento para limpeza desse material, sejam as traqueias, seja as válvulas unidirecionais, seja o identificador, esse material, a cada paciente ele é recolhido e enviado ao local de desinfecção. Então, essa retirada desse material e limpeza do equipamento, a limpeza que eu digo mais externa, né? Papel do fisioterapeuta. O encaminhamento para o local de desinfecção também é nossa função. Além disso, quando chega um novo paciente, a nossa função é montar o equipamento, né, o ventilador mecânico, e testar se ele está de fato funcionando, se não há algum tipo de vazamento. Se tiver algum tipo de vazamento, procurar sanar, seja na troca de traqueia, seja na troca de válvula direcional, ou no serviço público, esparadrapo. Isso mesmo, né? Esparadrapo é o nosso grande amigo.
na evolução do paciente durante a ventilação mecânica. Então, o médico, a partir do momento em que ele decide pela intubação do paciente, no caso da ventilação mecânica invasiva, o fisioterapeuta tem que estar próximo, discutindo com o médico qual vai ser o modo de ventilação a ser utilizado e qual vai ser o protocolo utilizado. Geralmente, em cada ambiente hospitalar, existe um protocolo específico para esse monitoramento, né? Desde a intubação, manutenção e retirada do tubo, certo? Então, essa evolução toda é feita, geralmente, numa ficha, no HU, HGF, em outros hospitais, existe uma ficha, né, do fisioterapeuta, além da avaliação, né, da evolução do paciente nos prontuários, existe uma ficha de avaliação própria para que a cada mudança de parâmetro do ventilador, esse paciente seja, então, monitorado, seja anotado esses dados de mudança e o motivo da mudança, né? A interrupção e o desmame do suporte ventilatório. O desmame significa o quê? A partir do momento que o paciente entra no processo de ventilação mecânica, a gente já pensa quando vai ser retirado. Porque quanto mais tempo o paciente ele está em ventilação mecânica, mais dependente a gente fica. Então, é uma luta contra o tempo, né? E, finalmente, a extubação, que é a retirada do tubo orotraqueal. O papel do fisioterapeuta também é o atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório, né, através de uma assistência durante a recuperação pós-cirúrgica, que é o que ocorre, por exemplo, no caso, na sala de recuperação. O que é a sala de recuperação? É o local no qual, após a cirurgia, o ato cirúrgico, o paciente fica numa sala, muito parecida com a UTI, porque eles têm um monitor cardíaco, né, tem um aparelho de pressão de monitorização contínua da hemodinâmica desse paciente, para controlar, por exemplo, um momento de uma parada, né, ou um momento de apneia. Então, esse paciente, por conta da anestesia geral, ele tende a ter uma depressão do sistema central respiratório. Por isso que é necessário esse paciente permanecer na sala de recuperação, até que ele acorde, né, minimamente orientado para então ser encaminhado, se ele não precisa necessidade de ventilação mecânica mais, para a enfermaria, né, ou então, se ele necessitar de ventilação mecânica, vai para a UTI até o momento da extubação. Uma vez ele acordou, esse paciente, se ele necessitar, por exemplo, de um suporte de oxigênio, né? Houve uma diminuição da pressão parcial de O2 ou da saturação. Então, o fisioterapeuta ele pode introduzir um catéter nasal, uma cânula nasal, uma máscara de Venturi, né? Ou mesmo um CPAP. Todos esses são suportes ventilatórios de oxigenoterapia não invasivo, certo? Então, nós temos esse papel de atendimento a pacientes críticos que não necessitam de suporte ventilatório, seja por assistência durante a recuperação pós-cirúrgica, com o objetivo de evitar complicações respiratórias e motoras. No caso da complicação motora, quanto mais precocemente for liberado a mobilização motora desse paciente, mais rapidamente ele retorna às suas funções, né? A sua funcionalidade. Então, é nosso papel também, paciente pós-cirúrgico, 24 horas, ele já pode, dependendo do caso, na grande maioria dos casos, já é liberado para fazer uma mobilização precoce, pelo menos as articulações, a fim de prevenir contraturas, desgastes, né? E a manutenção, proteção articular. Além disso, nós realizamos assistência a pacientes graves que necessitam de suporte ventilatório, aí no caso da ventilação invasiva. Então, resumidamente, nós temos dentro do escopo de um paciente crítico, né, no ambiente hospitalar, nós podemos entrar tanto com uma ventilação mecânica invasiva,
né, que é o respirador propriamente dito, com uma não invasiva, como, por exemplo, o CPAP. Além disso, podemos oferecer oxigenoterapia, daqui a pouco eu vou mostrar alguns modelos, né, alguns tipos, e proteção articular, mobilização e proteção motora e funcional. Próximo, por favor, lá, né? Existem vários protocolos, gente, e várias maneiras de se avaliar o paciente crítico, tá certo? A título pedagógico, eu preferi utilizar um manual da EBSER, já que a EBSER ela é hoje a responsável pela gestão dos hospitais universitários no Brasil, né? Não só da HU, mas os demais. Então, como ela tem um manual, eu preferi seguir aquele manual numa tentativa de padronizar o que seria uma avaliação, um ambiente hospitalar a nível hospitais universitários, tá bom? Existem outras formas de avaliação, outras condutas, né, que aí vai depender de cada ambiente. Para cada setor, para cada staff, na verdade, existe um protocolo específico. O HGF, ele adota o protocolo específico de avaliação, o IJF outro, e assim por diante, tá certo? Inclusive, esse material, o material teórico para essa aula já está disponibilizado lá no porta-arquivo do Cigarra, tá bom? Que eu coloquei hoje de manhã. Mas, inicialmente, é extremamente importante para a avaliação desse paciente o nível de consciência desse paciente, ok? Uma das escalas que pode ser utilizada é a escala de Richmond, né? De agitação-sedação, ou RAS. Nessa escala, não sei se vocês conseguem identificar, nós temos aqui à esquerda do quadro os pontos, que pode ser 4+, que é agressivo, paciente violento. Paciente, por exemplo, que acorda numa cirurgia, ou um paciente que está em ventilação mecânica, é muito comum, em alguns casos, ele acordar extremamente agitado. Imagine vocês estão, vocês a gente respira sem necessidade de nada. De repente você acorda, tem um tubo na boca, jogando ar com muita força, um ar seco, irritativo, sua garganta dói, às vezes está inchada a sua glote por conta desse cânula, e você acorda, aqui é um choque para muitas pessoas. Então, eles acordam extremamente violentos. Por isso que é importante, na hora que o paciente ele esboça alguns momentos que está acordando, o fisioterapeuta já esteja presente, esteja próximo, né? Principalmente quando o paciente estiver em ventilação mecânica. O paciente está acordando, aumentou a frequência cardíaca, aumentou a frequência respiratória, começa a se mexer, a querer se soltar, chega próximo da cama, bote a mão no braço dele, na mão dele, ou na cabeça, diga bom dia, seu fulano, né, cicrano, meu nome é tal, eu sou fisioterapeuta aqui do setor, a senhora estão aqui na UTI do hospital, você fez uma cirurgia, está acordando agora, está tudo bem, né? Nesse momento você está com esse cano aí na sua boca, não adianta falar cano, falar tubo orotraqueal, porque não vai entender. Então, uma linguagem bem simples, né? Fácil de ser compreensível para a maioria da população, e esse tubo, ele está incomodando, mas ele está ajudando a senhora ou o senhor a respirar. Então, tente deixar que esse ar entre nos seus pulmões, tá certo? E se você quiser, pode puxar o ar também, que dá tudo certo. É claro que não é tão simples assim. Estou resumindo muito, que vai depender do modo ventilatório ao qual esse paciente está sendo ventilado. Se ele tiver uma ventilação controlada, por mais que ele se esforce para respirar, ele vai ficar brigando com o respirador. Né? Teria que ser um modo no PSV, né? Pressão de suporte, o assist controlado, para ele não brigar tanto com o respirador. Mas aí são outras coisas que vocês vão aprender em outra disciplina, tá bom? Mas voltando para a escala de Richmond, então o paciente pode acordar violento, agressivo,
Na hora da sua evolução, do seu prontuário, você vai colocar paciente, escala 4 mais, na escala de Richmond, né? Ou 4 mais, entre parênteses, RAS, orientado, desorientado e assim por diante. 3 mais, quando ele estiver muito agitado, né? Tentando retirar o tubo ou catéter. 2 mais, quando ele está agitado, então ele se movimenta, né? Mexe o rosto, por exemplo, mas ele ainda não chega a coordenar o movimento, tirar, pegar a mão e puxar o tubo. Tá? Inquieto, ele acorda, né, com a cabeça, mexendo para um lado para o outro, incomodado, às vezes olha, né, mas aquele, ou então o olhar ansioso, né? O olhar é algo extremamente importante e relevante na avaliação do paciente crítico. Como ele não consegue falar, existe o olhar do medo, o olhar do pânico, o olhar da depressão, né? O olhar da tristeza, da melancolia. Então, é importante que nós tenhamos a sensibilidade de identificar o olhar do indivíduo que ele está querendo expressar, para que a gente seja empático e, dessa maneira, consiga fluir melhor a comunicação entre nós. 0, quando ele acorda, mas está calmo. Tem paciente que, de fato, ele acorda tranquilo. Ele acorda, olha, né, vê que está tudo ali, ele já entendeu que acordou, que está na UTI, ou ele ainda não entendeu bem o que está acontecendo, mas também não está agitado, nem esboça nenhum tipo de violência. A pontuação -1 é aquele sonolento, mas ele não é. Ele é um sonolento que mantém o despertar. Então, você fala com ele, ele abre, fecha os olhos, mas você percebe que quando você fala, ele tenta se manter acordado e, em alguma medida, ele tenta dialogar com você, né? Mesmo com o turbo. Em -2, é uma sedação leve, ele acorda rapidamente, faz contato visual com o som da voz. Só que por menos de 10 segundos, certo? Então é muito rápido. Ele acorda e rapidamente perde o contato visual. O -3 é uma sedação moderada, ele tem a abertura dos olhos ao som da voz, mas sem contato visual. É aquele olhar perdido, né? Aquele olhar que ele olha, mas não olha você. É um olhar perdido, vago. -4, sedação profunda, não responde ao som da voz, mas movimenta e abre os olhos na estimulação física. E, por último, -5, incapaz de ser despertado. Nesse caso, é um paciente que é contraindicado, por exemplo, uma retirada do tubo, uma extubação. Ele não consegue se manter acordado, né? Então, a extubação ocorre quando, pelo menos, o paciente consegue ficar acordado e consegue ouvir o seu comando verbal e responder ao seu comando verbal. Ok? Gente, qualquer pergunta pode interromper, não me importo não, viu? Pode passar, Lara, por favor. Uma outra avaliação importante, principalmente para avaliar, desculpe aí o erro, paciente crítico. Uma avaliação importante é o tamanho das pupilas, né? O tamanho das pupilas vai me dizer se esse paciente está muito sedado, pouco sedado, acordado, ou então faz uso de algum tipo de droga vasoativa, né? Os pacientes fazem muito uso de droga vasoativa no ambiente de UTI, o paciente crítico, tá bom? Então é importante você identificar e, de preferência, comparar as pupilas. Então, nesse primeiro exemplo, né, a simetria das pupilas é classificada de acordo com a reação fotomotora. Então, é ideal que você tenha uma lanterna, né? Geralmente a UTI tem uma lanterna por conta do processo de intubação, né? Então, através de uma lanterna, você vai jogar uma luz externa sobre o olho e identificar se, primeiramente, né, ao abrir os olhos, elas estão isocóricas, e depois, através de uma iluminação externa, né,
a lâmpada, ele vai ficar uma pupila dilatada, né, ou midriática, ou uma pupila miótica ou contraída, né, ou anisocórica, ou seja, quando as pupilas elas têm tamanhos diferentes, que é esse último aqui do quadro do lado esquerdo inferior, né? Então, e se elas não apresentarem, professor, nenhum tipo de contração ou mudança de tamanho quando você joga uma luz externa? Isso pode ser um quadro de ou morte cerebral ou um quadro neurológico severo, né? Ok? Próximo, Lara, por favor. Próximo slide. A avaliação do paciente crítico, é claro que ela tem que passar pelos sinais vitais. Então, pressão arterial, né, primeiramente, pode ser avaliada a pulsação inicialmente, né, a frequência cardíaca pode ser feita através da artéria radial, da artéria pediosa, da artéria femoral, da braquial e da carótida e temporal. Para quem não tem muita experiência, a radial e a carótida são as mais fáceis de você palpar as artérias para avaliar a frequência cardíaca. E como é que a gente avalia a frequência cardíaca? Só relembrando, por mais simples que pareça, é você palpar, nunca com o polegar, porque o polegar ele tem uma pulsação muito forte. Isso pode ser um viés, você está palpando o paciente, na verdade, você está sentindo a pulsação do seu polegar e não do paciente. Então, o ideal é um indicador, né, e o dedo médio, e você conte 1 minuto. Não tenha preguiça de contar 30 segundos e depois multiplicar por 2. O ideal é que você fique 1 minutinho. Primeiramente, o mais importante é não deixar que o paciente reconheça que você está avaliando a frequência, não ficar olhando para o relógio e olhar para ele, porque imediatamente ele vai aumentar a frequência respiratória e, consequentemente, a frequência cardíaca, né? Porque ele sabe que está sendo avaliado. Então, qual é o ideal? Se você tiver a dois, um conversa com o paciente, né, ou finge que está lendo alguma coisa do prontuário e palpando o paciente, né, disfarçando. Você pode pegar o relógio e colocar para o seu polegar assim, e aí você está aqui olhando o prontuário e contando 1 minutinho, né? O ideal é que você disfarce, para que o paciente não consiga identificar que você está fazendo essa, essa avaliação. Certo? Uma outra é a pressão arterial. A gente tem até um material produzido na pandemia que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho que tudo que a gente produz é importante que a gente possa repassar, e principalmente é um material que foi pensado para pacientes pessoas em situação de rua e pessoas que não conheçam um pouquinho sobre como aferir a pressão arterial, tá certo? Então, isso é um material produzido. Eu vou repassar aqui para você. Lara, compartilha, por favor, aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Olá, boa noite. Agora nós vamos falar sobre a verificação da frequência respiratória. Uma respiração, ela é contada quando a gente inspira, puxando o ar pelo nariz, e expira, soltando o ar pela boca. Contar quantas vezes fazemos isso em 1 minuto
é chamado de frequência respiratória. Um adulto normal, ele respira de 12 a 16 respirações por minuto. Vamos aprender agora na prática como podemos fazer essa medição? A pessoa que você vai medir a frequência respiratória deve estar posicionada de forma confortável. Não avise para ela que neste momento está avaliando. Ela pode mudar o padrão da respiração sem querer. Pegue um cronômetro. Conte quantas vezes ela irá respirar em 1 minuto, contando uma inspiração mais expiração. Em caso de alterações, é melhor levá-la a um médico. Puxe o ar pelo nariz e solte pela boca. Vamos começar a medição. Pronto. 18 respirações por minuto. Bom, gente, além de pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, temos a saturação de O2, a saturação, o ideal é que ela fique acima de 90%, né? Abaixo de 80 até 70 é considerado uma hipoxemia, né? Uma hipóxia, e abaixo de 70 é hipoxemia. Entre 70 e 80 já deve ser um indicativo de oxigenoterapia, ok? Até os 90 é considerado uma saturação dentro de um nível mínimo necessário de oxigenação do organismo. Próximo slide. Esse último aqui eu só queria mostrar para vocês, volta só um minutinho. A tecnologia, né, hoje, ela é capaz de, através de uma câmera termográfica, nesse último slide de esquerda, já deve ter visto em algum, sei lá, shopping, talvez, empresa, né, já tem, através de uma câmera termográfica, já é possível identificar focos de aumento de temperatura do paciente, né? Então, a tecnologia, cada vez mais, ela tenta disponibilizar mecanismos que sejam mais rápidos, menos invasivos, e de uma maneira que, por exemplo, você possa monitorar e armazenar esses dados dos seus pacientes, né? Esse é o exemplo da câmera termográfica. Próximo slide. Para a avaliação do paciente crítico, é importante que a gente saiba que existem algumas substâncias que são chamadas drogas vasoativas. Essas drogas, elas têm a função de aumentar ou diminuir a frequência cardíaca, seja através de um aumento dos batimentos cardíacos, seja por, que seria o cronotropismo, ou por um aumento da força de contração do músculo cardíaco, que seria o inotropismo, né? Outras drogas, como a dopamina e a vasopressina, atuam diretamente no mecanismo de regulação da pressão arterial, né? E a nitroglicerina e o nitroprusionato de sódio também tem essa função de serem substâncias que atuam no sistema hemodinâmico do paciente. Pacientes, por exemplo, que estão com uma depressão do sistema respiratório por um período de tempo prolongado, ou pacientes neurológicos, né? Ou mesmo, em alguns casos, pacientes cardíacos, necessitam de uso dessas drogas vasoativas. Quando o paciente faz o uso dessas drogas vasoativas, é extremamente importante que vocês tomem cuidado no manejo e mobilização do paciente, né? Então,
avaliar a pressão arterial, como é que ela está, avaliar no prontuário como é que esse paciente está se comportando com o uso dessas drogas, né? Se há uma previsão de desmame dessas drogas, né? Para que você possa ou não iniciar uma mobilização precoce desse paciente. É claro? Então, o paciente com uso de droga vasoativa, a sua prioridade em termos de terapêutica será a clearance mucociliar, né? Ou seja, manter as vias aéreas permeáveis para que haja trocas gasosas satisfatórias. E, em segundo momento, você pode realizar uma mobilização motora segura, controlável, né? Observando como é que esse paciente reage em termos de pressão arterial, em termos de função renal e assim por diante, né? Então, muita atenção naquelas bombas de infusão. O paciente que, quando tem muitas bombas de infusão ao redor dele, pode ter certeza que é um paciente hemodinamicamente instável. Então, a maneira de como você vai abordar e realizar o manejo desse paciente deve ser muito específica e bem avaliada. Professor, Oi. O senhor pode repetir a questão do manejo na questão motora? Pronto. Essas drogas, elas servem para quê? Eu vou ser bem resumido, bem sintético, porque vocês vão ter disciplina especificamente sobre isso, mas essas drogas vão fazer o quê? O paciente, por exemplo, infartou, ou fez um transplante, né? Ou ele fez um procedimento cardiovascular, né? Seja ele qual for, ou transplantado, é um paciente que ele tende a ter uma oscilação da pressão arterial, né? Então, o organismo está se readaptando àquela nova condição. Porque se ele infartou, o músculo cardíaco dele perdeu uma parte daquela massa muscular, por hipóxia, né, por cianose, e necrosou. Então, já não tem mais aquele vigor de contração muscular do músculo cardíaco como era antes. Então, a ejeção desse sangue para o sistema, ele está diferente, ele está alterado do que era antes. O paciente fez um transplante de um órgão, aquele órgão que está recebendo, não é um órgão daquele paciente. Pode ter o tamanho aproximado e um peso aproximado. Mas a quantidade de sangue que aquele novo órgão precisa, a demanda metabólica daquele novo órgão precisa, é diferente. Então, o organismo está se adaptando àquela nova demanda. Então, esses fatores fazem com que o sistema hemodinâmico do paciente, ele está alterado, ele está instável. Essas drogas, elas vão atuar justamente para tentar manter uma situação minimamente viável para a manutenção da vida desse paciente, do suporte de vida do paciente. À medida que o tempo passa e o organismo se adapta àquela nova situação, cada vez menos o paciente necessita dessas drogas. Ou, idealmente, cada vez menos necessitaria. Se esse paciente continua muito tempo necessitando dessas drogas, é sinal que tem alguma coisa errada, né? Então, essas drogas, elas, mesmo em pequenas concentrações, causam oscilações da pressão arterial quando você mobiliza mais vigorosamente esse paciente. Porque, veja bem, o paciente deitado, ele está numa situação que a gente chama de estase venosa, né? A quantidade de sangue que chega em cada tecido e órgão é mais ou menos a mesma, ele está paradinho deitado. A partir do momento que você mobiliza, mesmo passivamente, o paciente, a quantidade de sangue para aquela musculatura, para aquela articulação, passa a ser maior.
há uma demanda maior de suporte de sangue para aquele local que você está mobilizando. Então, se nós somos um sistema fechado, né, o organismo humano tem, em média, 5 litros de sangue, todo o organismo, se aquela articulação estava precisando de X de sangue, quando você mobiliza, ela precisa de X mais Y. Aquele Y vai ter que vir de outro local. Concorda comigo? Então, no momento em que há uma mudança do aporte sanguíneo de uma região para outra, isso altera a pressão arterial do paciente. Certo? Então, se esse paciente já faz uso dessas drogas, significa que ele está numa situação que a gente chama de hemodinamicamente instável. Ele, por si só, não consegue manter, né, os níveis pressóricos estáveis. Ele precisa de medicamento. Tá? Então, quando você vê um paciente que está fazendo uso desse medicamento, você já sabe de um desses medicamentos, né? Você sabe que aquele paciente está instável. Ah, professor, quer dizer que eu não posso mobilizar? Ele pode. É como eu disse, de maneira segura. O que é que você entende por maneira segura? Identificar se no prontuário do paciente ele está reagindo bem a essas drogas, se a pressão arterial ele permanece normotenso, né? Se no decorrer da manhã ou da tarde, no plantão anterior ao seu, a evolução diz que ele está legal, você faz. Né? Na sua dúvida, não teve nenhuma evolução pregressa. Chega para o médico e diz, ó, esse paciente está fazendo uso dessas drogas, eu estou vendo que a pressão arterial aqui está se mantendo legal, eu vou realizar essa conduta, ok? E aí? O que é que você acha? Beleza? Tudo bem. Né? O importante é você ter segurança naquilo que você está fazendo. Respondi a sua pergunta ou não? Sim, entendi. Obrigada. Professor, no Oi. caso de não ser indicado para o paciente X a gente fazer a mobilização, aí o senhor falou que a nossa prioridade é ser com as vias aéreas, mas não seriam exercícios respiratórios não, né? Podem ser sim, Maria. Não exercícios respiratórios voluntários. Né? A gente existe técnicas que não dependem do paciente voluntariamente realizar. Né? Equipamentos, por exemplo, um reanimador de Miller, um CPAP, a própria mobilização passiva, a vibrocompressão. Em algumas situações, o paciente não precisa cooperar com a vibrocompressão. Você vai acompanhar a inspiração e a expiração do paciente, e aí você realiza a manobra. Né? Isso é uma mobilização, mas independe do voluntarismo do paciente. Mas é claro que isso também, em uma certa medida, altera a hemodinâmica. Só que o paciente crítico, vocês sempre vão trabalhar com uma coisa chamada relação custo-benefício. Guardem isso, que por resto da vida vocês vão ouvir falar disso, quem vai trabalhar em UTI. O que é a relação custo-benefício? O que é melhor para o meu paciente? É eu mobilizar ele para realizar uma clínice mucociliar e manter as vias aéreas pênis dele, e com isso aumentar a oxigenação dele, ou deixar ele parado. Às vezes o paciente é um pós-operatório cirúrgico, mas não tem secreção, não tem histórico de tabagismo, doença pulmonar pregressa, ele está estável ali, mas ele está hemodinamicamente instável. Você vai mexer na parte pulmonar dele? Não. Você vai fazer, de repente, é monitorar se ele tiver no ventilador mecânico, ver se o oxigênio dele, de repente você pode diminuir o nível de oxigênio, mudar os parâmetros da ventilação ou da oxigenoterapia. Entendeu, Maria? Então, vai depender, cada caso vai ser um caso do seu paciente. O manejo do paciente vai depender da necessidade premente, urgente dele, que aqui agora é urgente para ele. Por isso que a relação custo, qual é o custo? O custo é eu mobilizar o paciente e arriscar ele aumentar a pressão arterial ou deprimir o centro respiratório. Mas qual é o benefício? Eu me arrisco
porque aquele paciente necessita, naquele momento, de uma expansão pulmonar, né? Então, por isso que é importante a gente avaliar, por exemplo, a mobilização da caixa torácica, né? Então, através da sintometria, a gente consegue avaliar o quanto que aquele paciente consegue inspirar e expirar e quanto a caixa torácica dele consegue expandir. Através daquilo, eu consigo identificar como é que está a mecânica respiratória dele. Se ele tiver com uma mecânica respiratória baixa, muito provavelmente eu vou ter que entrar com uma manobra de expansão pulmonar. Respondi, Maria? Sim, professor. Obrigada. Alguma pergunta mais? Posso continuar? Pode perguntar, gente. Se não, próxima, Lara. Uma coisa extremamente importante, que toda vez que eu vou na visita, eu aponto para vocês. Olhem o xixi do paciente. Ele, geralmente, aqueles pacientes que estão em UTI ou em sala de recuperação, eles estão lá com uma sonda uretral. Então, ou vesical, né? Como eles chamam. Então, ali pela sonda, é possível identificar a cor da urina. Qual é o ideal da cor da urina, gente? A cor da urina deve ser que cor? Transparente ou então um amarelinho clarinho? Perfeito, muito bem. Se ele tiver muito amarelo, muito escuro ou até viscoso, você consegue até visualizar como se tivesse, sei lá, uma clara de ovo ali, pode acontecer, dentro da urina, porque aquele paciente está eliminando muitos eletrólitos e está muito concentrada a urina daquele paciente. Isso não é bom sinal, né? Outra coisa importante é o balanço hídrico desse paciente. O quanto que ele urina, o quanto que ele ingere de água é o tanto que ele deve eliminar de água, né? O ideal é que por dia, pelo menos, esse paciente, ele elimine acima de 2,5 litros de... 2,5 litros. Acima de 1 litro de urina por dia, né? Abaixo de 400 ml é considerado oligúria. E abaixo de 100 ml é anúria ou se o rim não tivesse funcionando, né? Então, isso, um paciente desse tem uma creatinina acima de 3, 4, por exemplo. Por isso que é importante a gente, quem vai trabalhar em ambiente hospitalar, compreender o que é uma ureia, o que é uma creatinina, porque são parâmetros extremamente importantes para identificar a função renal do paciente. A creatinina deve estar abaixo de 1, né? Ou o ideal 0,9 do paciente. Então, o paciente... E esse balanço hídrico depende... É importante que você explique ao paciente que toda vez que ele ingere água, ou o paciente que faz o uso de uma nutrição enteral, ou uma nutrição parenteral, né? Ou receber uma bolsa de sangue, né? Por hemoterapia, esses valores em ml devem ser anotados. A equipe de enfermagem tem essa função, anotar o quanto que entra de líquido para o paciente e o quanto que ele sai. O grande problema do paciente, na boa parte das vezes, os pacientes não saem de uma UTI por uma falência renal. O paciente começa, ele não tinha histórico renal, mas N doenças, ou N situações, ou complicações, o rim começa a falhar, né? Não é muito incomum. Por isso que é importante o acompanhamento desse paciente. E a fisioterapia tem uma função extremamente relevante nesse balanço hídrico, porque vocês sabem que os rins funcionam a partir da circulação sanguínea. Quanto mais circulação sanguínea, quanto mais sangue chega nos rins, mais pressão hidrostática chega naqueles rins, mais aqueles rins eliminam, filtram o sangue e eliminam água do organismo, né? Então, mobilização precoce é extremamente relevante
para o balanço hídrico dos pacientes. É claro? Até mesmo a quantidade de soro que aquele paciente faz uso tem que ser anotado diariamente. Ok? Não é função nossa, mas a nossa função é identificar. Seja na ficha da enfermagem, seja na bolsa lá do paciente, como é que está a densidade, a cor da urina e como é que está esse balanço hídrico. Beleza? Perguntas? Posso passar? Passemos, Lara. Bom, para a avaliação da ausculta pulmonar, primeiramente, o estetoscópio, ele é um instrumento que, ao ser utilizado, ele tem uma maneira correta. As olivas, que são essas duas aqui, devem ser colocadas à frente, porque o seu conduto auditivo tem essa conformação morfológica. Então, você vai colocar nessa posição. As olivas voltadas para frente. Ah, professor, o meu é meio no meio, então coloque para frente. Coloque aqui. Né? Então, você tem essa haste flexível aqui do coisa, e nós temos aqui o diafragma. No estetoscópio, nós temos para criança, para adulto. Identifique se ele está virado corretamente aqui para criança. Não sei se vocês conseguem identificar aqui o buraquinho, tá bom para criança. Se eu travar aqui, travadinho, eu consigo aferir para o meu paciente adulto. E os pontos de ausculta pulmonar são esses que estão no slide de vocês, né? É importante sempre associar o local, o ponto, à área morfológica do pulmão, para que na hora de você identificar sons adventícios, você possa anotar em que local você, de fato, identificou. Se é no ápice pulmonar, se é na base pulmonar, que é a grande maioria das vezes, né? Se é no pulmão direito, se é no botão esquerdo, se é no pulmão esquerdo. E nós temos os sons da ausculta pulmonar. O normal é chamado murmúrio vesicular. Eu esqueci de anotar, desculpem. O murmúrio vesicular é o som normal, audível, né? Numa ausculta pulmonar, que é o som da entrada e saída do ar nos pulmões, de maneira livre, sem nenhum tipo de obstrução, né? Ou resistência, que seria mais ou menos assim. Quando o paciente apresenta roncos, o nome próprio é esse mesmo. Quem dorme ao lado de alguém que ronca, o barulho é esse mesmo. Na hora de uma inspiração ou expiração, você vai ouvir esse barulho. Consegue ouvir? Eu estou ouvindo? E aí você tem que anotar se é na inspiração ou é na expiração. Ok? O sibilo. O ronco, geralmente, ele identifica secreção em broncos e bronquíolos pulmonares. Os sibilos, eles são sons mais audíveis durante a expiração pulmonar e ocorrem devido a um processo de broncoconstrição, né? Onde há uma diminuição da passagem do ar durante o processo de expiração, que seria o que o povo chama de piar, né? Quando a criança tem asma, por exemplo, aí o povo diz, esse menino pia muito, que é esse barulho, na inspiração. Exagerando, né? Mas é isso. Você ouve claramente esse claro, de uma maneira bem mais discreta, mas é esse barulho como se fosse quase um choro no final da expiração. Certo?
Quando você ouvir um sibilo, é importante que você identifique para esse paciente qual é a doença de base dele. Se ele é um paciente pneumopata, né? Se ele é um pneumopata, o sibilo, como ele indica, uma vasoconstricção, talvez seja necessário entrar com um broncodilatador, né? Via aerossolterapia acoplada ao não respirador, para tentar reverter o quadro dessa broncoconstrição. Né? Mais à frente do curso, pode ser usado, por exemplo, PIP, né? Que é pressão expiratória possível final, no próprio ventilador é possível fazer, ou então numa máscara de EPAP, para tentar também diminuir esse sibilo. Os estertores finos, os estertores geralmente têm um barulho, parece cabelo. Ó, isso aqui mais ou menos assim. O povo deve estar rindo de mim, né? Mas o barulho é esse mesmo. Muito discreto. Isso é um estertor fino. E o estertor grosso, ele parece um ronco mais discreto, vamos dizer assim. E o atrito pleural, ele às vezes é confundido com o estertor fino, que ele também parece um crepitar de cabelo, tá? O atrito pleural, ele ocorre por um espessamento da parede das pleuras, geralmente por um processo inflamatório ou um processo infeccioso, certo? Na hora da ausculta, é importante que siga essa mesma numeração que está colocada aqui, nesse slide. Primeiro um esquerdo, direito ou direito ou esquerdo, mas primeiro um lado, o outro do outro lado. Manda o paciente inspirar e expirar. Se você não conseguiu auscultar, peça para ele inspirar e expirar de novo. Peça para o paciente, de preferência, não soprar ou ficar com a boca semi-aberta, né? Nesse movimento. Se ele ficar realizando algum tipo de som na boca, você peça para ele, olha, não faça som na boca, só apenas encha o ar pelo nariz e solte pela boca. E aí, literalmente, né, no decorrer, como está aqui nesse slide. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Inspira, expira. 4 do outro lado. Inspira, expira. 5. Inspira, expira. Do outro lado, 5. Expira, expira. 6 da mesma forma, 7 da mesma forma. Depois, anteriormente, do mesmo jeito. E anotar quando você identificar algum tipo de ruído adventício. Se não houver nenhum ruído adventício, você vai colocar na sua evolução a ausculta pulmonar, murmúrio vesicular audível. Ou inaudível. Tem paciente, por exemplo, paciente obeso mórbido, é difícil você fazer uma boa ausculta pulmonar quando você não tem experiência. Então, às vezes, você pode achar que até está inaudível por conta de um tecido adiposo bem espesso. Né? Pode acontecer também. Certo? Alguma pergunta, gente? Paciente com pelo, né? No caso desse paciente, às vezes você pode confundir crepitação, né, que são os setores finos, com a crepitação do cabelo do paciente. Então, você tem que tentar identificar se e mudar, de repente, a posição mais para cima, mais para baixo, para tentar fugir um pouquinho dos pelos, né, do paciente, para que isso não interfira na sua ausculta. Mas a melhor maneira de você identificar se aquele barulho é ou não do pulmão é no momento da inspiração, você tenta identificar, né, quando ele inspira, se faz diferença, e quando ele expira, permanece. Se permanecer tanto na inspiração como na expiração, aquele barulho provavelmente é o pelo do paciente. Quando não, quando você só identifica ou na inspiração ou na expiração, então
provavelmente seja um ruído adventício pulmonar. Perguntas? Dúvidas? Não? A melhor maneira, gente, de vocês realizarem a ausculta é treinar. Treinar, treinar. Pega familiar, amigo, namorado, ficante, paquera, crush e vai tentando. Até você sentir que você consegue auscultar bem direitinho o murmúrio vesicular do paciente. Beleza? Próximo. A avaliação motora funcional do paciente. A EBSER adota o score do Medical Research Council, no qual são avaliados a abdução do ombro, a flexão do cotovelo, a extensão do punho, flexão do quadril, extensão do joelho e dorsiflexão do tornozelo, certo? Ressaltando que esse grau de força muscular é dado, o grau 0, score 0, quando não há nenhuma contração visível, quando você consegue visualizar aquela fasciculação, no qual o paciente contrai, você vê a musculatura tentando se definir, tentando se contrair, mas não consegue realizar um movimento efetivo, No grau 2, quando há um movimento ativo com eliminação da gravidade, então o fisioterapeuta ele pode auxiliar o paciente a eliminar a gravidade, E aí, através do seu auxílio, você consegue ver que o paciente realiza o movimento, O grau 3, ele faz o movimento ativo contra a gravidade. O grau 4, ele é movimento ativo contra a gravidade e resistência. E 5, uma força normal. Professor, e se o paciente estiver desacordado? Não faz, óbvio. Professor, o paciente está deitado no leito, com o respirador. Posso fazer? Pode fazer. Se ele estiver acordado. Se ele não estiver acordado, também não dá para você realizar essa avaliação motora. Ok? Perguntas? Dúvidas? Não? Seguimos. Próximo lá. Bom, a avaliação do paciente, inicialmente, numa enfermaria, pode ser feita através da identificação se esse paciente, por exemplo, faz uso ou necessita de oxigênio terapia. Se o paciente, no momento da sua avaliação, você identifica que ele está com uma saturação abaixo de 90, você pode entrar com catéter nasal. Que catéter ou cânula nasal, também pode ser outro modelo, que é esse que está aqui à nossa direita, canto inferior. Então, essa cânula nasal, ela consegue dar um suporte de até 35% a mais de oxigênio para esse paciente. Então, esse suporte, essa complementação respiratória. Importante, no momento da avaliação do paciente, vocês viram no vídeo qual é a frequência respiratória normal, ou considerada dentro do padrão normal? Digam aí. Quantas incursões por minuto? Oi? 12 a 16? Isso. Tem literatura que chega até 18, Mas 12 a 16 geralmente é o considerado dentro do limite normal. Acima disso, se você, no leito, identifica que o paciente, por exemplo, frequência respiratória acima de 16, sofrimento respiratório identificado através de uma respiração que a gente chama paradoxal. O que é uma respiração paradoxal? Como é a respiração padrão normal, gente? O paciente, quando inspira, o diafragma contrai e o abdômen tem que ir para fora, assim, fazer barrigão, por exemplo. Isso, e muito o bem. padrão paradoxal inverte a respiração. Quando o paciente puxa o ar, ao invés de
de fazer o barrigão, né? O abdômen entra e ele, normalmente, as pessoas utilizam mais os músculos acessórios, né? E expandem muito a caixa torácica. Perfeito. Se o paciente, ó, pergunta, pegadinha, se o paciente está em padrão paradoxal, eu já tenho que me preocupar e colocar ele numa oxigenoterapia? Sim ou não? Eu acho cara que não. tá com... Não. Porque talvez dê para suprir a necessidade dele de oxigênio, só que é uma respiração errada. E é até comum respirar dessa forma. Assim, né? Entre aspas. Perfeito, Marina, é isso mesmo. Nós, se vocês forem observar vocês, mesmo e outros familiares, nós, à medida que nós crescemos, a gente fica burro, a gente esquece de respirar corretamente. Então, boa parte de nós respiramos de forma errada, paradoxal mesmo. Para eu identificar, além disso, para além da frequência respiratória e do padrão paradoxal, por exemplo, o uso da musculatura respiratória acessória. Quais são os músculos respiratórios acessórios? Oi? Escalenos. Muito bem. O que mais? Seriam os intercostais também? Intercostais. Internos ou externos? Não lembro. Externos, eu acho. Externos. O externo cleidomastoídeo, né? Todos eles são músculos que você vai identificar o paciente de sofrimento respiratório e faz isso. Eu não consigo me ver, mas eu estou tentando aqui meu pescoço. Você vê o pescoço dele puxando e vê o olhar dele. Isso, intercostais, Maria. E você vê o olhar de sofrimento dele. É um olhar agonizante, como se ele estivesse em desespero. Né? Então, esse paciente é um paciente que deve entrar com oxigenoterapia, senão ele vai entrar em insuficiência respiratória. Porque a função da oxigenoterapia é dar um descanso à musculatura respiratória, né? Por algum motivo, aquele paciente ele não consegue realizar uma boa troca gasosa. Então, por conta disso, entra em ação os músculos acessórios da respiração. Só que eles não são feitos para manter uma frequência respiratória alta por muito tempo. Eles vão entrar em depressão de ATP, eles vão entrar em alto consumo das reservas energéticas, e o paciente pode entrar em insuficiência respiratória e parada cardiorrespiratória. Então, a oxigenoterapia, você vai colocar o paciente para dar um conforto respiratório. Ele vai precisar, ele vai conseguir captar mais oxigênio mais facilmente, sem se esforçar tanto. Essa é a função da oxigenoterapia. Beleza? Mais alguma pergunta, dúvida? Não? Vamos para o próximo. Então, a gente já falou, né, como avaliação da frequência respiratória, o que deve ser avaliado? Frequência, né, da função respiratória. Frequência respiratória, observar a musculatura acessória, observar o sinal da asa do nariz, né? O que é o sinal da asa do nariz? É um sinal também de insuficiência respiratória. Quando o paciente respira, você vê o nariz, ó, a asa do nariz puxando, porque o aumento da asa do nariz, ela faz com que diminua o que a gente chama de espaço motor anatômico, né? Para que haja um aumento da
captação de oxigênio ambiental, certo? Então, o batimento da asa, do nariz é importante, no momento da avaliação respiratória. A face do paciente, se esse paciente está com aquela face, né, de medo, temor, pânico, de sofrimento, ok? É outro fator importante da avaliação. Bom, próximo slide. Em que situação se usa uma ventilação mecânica não invasiva? Por exemplo, no CPAP, né? A ventilação mecânica, ela substitui total, parcialmente, a ventilação espontânea, mas ela está indicada na insuficiência respiratória aguda ou crônica agudizada. Então, essa ventilação mecânica, ela vai propiciar uma melhora das trocas gasosas. Né? E, como eu falei, diminuir o trabalho respiratório, o trabalho não só da musculatura respiratória principal, mas da musculatura respiratória acessória. Então, por definição, nós temos dois tipos de ventilação mecânica, pode ser invasiva ou não invasiva. Uma não invasiva tem algumas interfaces externas, como máscaras faciais, cânulas, sondas, e a invasiva, o uso do tubo endotraqueal, da traqueostomia ou do tubo endotraqueal da traqueostomia. Próximo slide. Vocês sabem a diferença do tubo orotraqueal, é aquele que sai da boca, né? Que é o comumente utilizado numa cirurgia, por exemplo, letiva. Que o tubo orotraqueal ele é utilizado quando se pensa que esse paciente vai passar pouco tempo com uma ventilação mecânica. Já a cânula do traqueóstomo, ela é utilizada, né, ou uma cânula de traqueostomia, ela é utilizada quando o paciente vai necessitar por um tempo prolongado de ventilação mecânica. O paciente, por exemplo, saiu da cirurgia, já está 5 dias na cirurgia e continua necessitando, dependendo da ventilação mecânica. À medida que o tempo passa, a equipe vai começar a ter que decidir, tomar a decisão se vai partir para uma traqueostomia ou não, né? Porque o tubo, ele é muito mais suscetível a um acúmulo de secreção ao redor dele, né? E isso pode gerar ou vir a fazer que o paciente tenha uma infecção respiratória hospitalar. Por isso, se substitui depois de um tempo, depende do setor, depende do hospital, 10 dias, uma semana, 15 dias. Se eu não me engano, no hospital universitário, depois de 15 dias, o paciente no tubo ele vai para a traqueostomia. Alguém levantou a mão. Pode perguntar oralmente, que aqui no celular é ruim para eu ver. Professor, o senhor pode explicar melhor a diferença de quando a gente vai usar a oxigenoterapia e a ventilação mecânica, que para mim ainda parecem coisas com objetivos muito parecidos? Não tenha calma que eu chego lá. Vou colocar passo a passo. Não se preocupe, não, nós estamos aqui no caminho. Porque, como a aula necessariamente é de avaliação, eu preciso que vocês entendam qual é a avaliação utilizada para determinada situação. Por isso que eu vou falar da ventilação mecânica e depois eu vou separando, e à medida que eu vou separando, eu vou identificando o melhor tipo de avaliação, beleza? Já chego lá, Marília. Tá? Mas, a princípio, nesse slide, é importante você entender, seja ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, as duas têm o mesmo objetivo. Por isso que elas são tão parecidas para você. As duas têm a função de apoio ventilatório, né, que consiste em um método ou métodos de suporte para o tratamento do paciente com insuficiência respiratória. Independente se é um paciente pneumopata, ele pode ser um cardiopata, ele pode ser um paciente insuficiente renal, um paciente TX, né, transplantado e assim por diante.
ok? Em algum momento, se ele entrou num quadro de insuficiência respiratória, no qual, por si só, né, a insuficiência conceitualmente quer dizer que o paciente, por si só, ele não consegue dar conta das necessidades metabólicas de oxigênio, né, de captação de oxigênio, então ele vai precisar de um suporte externo para manutenção das trocas gasosas e, consequentemente, da produção de energia de ATP para esse paciente, beleza? Então, seja invasiva ou não invasiva, o objetivo é o mesmo. É um suporte ventilatório que o mais precocemente possível deve ser retirado do paciente. Né? Como eu disse anteriormente, no momento em que se faz uso de uma ventilação mecânica no paciente, é o momento em que eu já penso quando é que eu vou retirar desse paciente, para que ele não fique dependente do respirador. Tá? Próximo slide. E agora, quais são os parâmetros, Marília, para que eu use uma ventilação mecânica não invasiva? A não invasiva quer dizer, eu não estou usando um tubo endotraqueal ou orotraqueal e eu não estou usando uma cânula de traqueostomia. Eu estou usando o CPAP, eu estou usando um método não invasivo, beleza? Então, de acordo com a Associação de Ventilação Mecânica, quais são os parâmetros para fazer uso ou indicativos de uma ventilação mecânica não invasiva? Volume corrente de 6 ml por quilograma de peso predito do paciente. Como é que eu avalio o volume corrente do meu paciente, pessoal? Através do ventilômetro. Eu acredito que vocês chegaram a ver o ventilômetro, que parece um reloginho que tem 3 botõezinhos. Chegaram a ver na aula de avaliação, lá nos... Acho que o Pedro fala um pouquinho, ou não? Sim. Viram, né? Chegaram a fazer aula prática de ventilômetro? Mais ou menos. Mas o ventilômetro ele é muito simples, né? Ele tem uma cânula inspiratória e uma cânula expiratória. Bota um grampo nasal, ou um clipe nasal, o fisioterapeuta vai colocar a correntezinha, né, do ventilômetro no pescoço, aquilo é para cair a Deus, pode jogar fora, ele é muito sensível. Vai mandar o paciente, manda o paciente inspirar, quando ele inspirar, coloca a cânula nasal, bota a mão na bochecha e coloca o lado expiratório do paciente na boca dele, manda ele expirar e manda ele soprar. Tá certo? Isso para por exemplo, ele avaliar. Aí quando eu mando ele expirar, perdão, estou falando de volume corrente. O volume corrente ele vai respirar normalmente, durante 1 minuto, né? Ele bota na inspiração, na expiração, e ele respira durante 1 minuto no ventilômetro, o reloginho vai passando, você vê no relógio, quando der 1 minuto, você para o botão e tira do paciente. Aí você vai ver quantos litros por minuto aquele paciente ventilou. E aí você calcula se está dentro ou não dessa margem de 6 ml por quilograma de peso. Então, se o paciente, sei lá, 70 quilos, né? 742, 420 ml, um paciente de 70 quilos deve ter ventilado. Entenderam? Se esse paciente, a pressão expiratória final positiva, a PIP, também ela pode ser avaliada, se for no máximo até 15 centímetros por oxigênio. O nível de pressão expiratória final através do manovacuômetro, né? Para garantir a troca gasosa. Então, nível de pressão expiratória final suficientes para evitar o colavamento das vias aéreas. Uma pressão expiratória final suficiente, pelo menos é de 5 centímetros de água para cima. É o mínimo necessário, né? Uma outra observação é o posicionamento do paciente no leito,
de maneira a garantir uma ventilação adequada. O paciente, qual é a melhor maneira de ventilar o paciente? É ele sentado, colocado à frente, né? Então, ele sentado e levemente em flexão de quadril, de tronco, né? Para que você consiga com que a parede abdominal pressione mais o intestino e, com isso, você faça uma melhor curvatura do diafragma. E técnicas de suporte avançados, caso necessário. Então, essas são recomendações de, primeiro, identificar se o paciente necessita de ventilação mecânica e como realizar a ventilação mecânica. Então, se ele tiver um volume corrente, então a indicação é volume corrente abaixo de 6 ml por quilograma. Necessita de ventilação mecânica não vazando. Beleza. Então, como é que eu vou realizar essa ventilação mecânica? Eu tenho que colocar o paciente sentado, de preferência, fletido à frente, né? Uma pressão, uma PIP de 5 a, no máximo, 15 centímetros de água. É porque eu estou sem internet ainda, mas eu ia mostrar como é que é uma máscara de EPAP ou CPAP. Mas uma máscara de EPAP, que é onde a gente consegue fornecer ao paciente uma PIP, você já deve ter visto alguma máscarazinha que preenche todo o rosto do paciente, né? Você prende aqui essa máscara e essa máscara tem uma válvulazinha. Essa válvula, ela pode ter uma entrada inspiratória e uma saída expiratória. Na expiratória, você vai acoplar um equipamento que a gente chama que é uma válvula de regulação, tem uma molinha dentro que você regula de 5 centímetros até 15, 20 centímetros, vai depender da válvula, para no momento da expiração, aquele paciente recebe aquela pressão, aquele retardo da expiração. Não sei se vocês chegaram a ver no laboratório de cardio. Tem, mas eu não sei se vocês viram. Chegaram a ver uma máscara dessa? Acho que não. Não. Gente, alguma dúvida ou pergunta? Professor, Oi. esse posicionamento que o senhor estava falando, de fletido, né? É aquele de 45 graus, é? Sentado? Isso. Tá certo. Obrigada. Tá? Se não for possível, para sentar no leito, posicionar ele sentado o máximo possível, desde que seja confortável para ele. Porque não adianta você colocar uma máscara que já é extremamente desconfortável para o paciente e ainda posicionar ele de uma maneira desconfortável. Você não vai conseguir. Certo? Então, eu gostaria só de recapitular esse slide. O que esse slide está dizendo para mim? Duas coisas. Primeiro, qual é a indicação da ventilação mecânica não invasiva? É esse primeiro quadradinho. Volume corrente de 6 ml por quilograma de peso. Abaixo desse volume corrente de 6 ml, significa que o paciente está com insuficiência respiratória e é indicativo de uma ventilação mecânica não invasiva. Esse é o primeiro ponto, certo? Os demais estão dizendo para a gente quais são os parâmetros que devem ser utilizados para a ventilação não invasiva, ok? Que são a pressão de platô, pressão expiratória, a PIP no máximo de 15, no mínimo de 5, que menos de 5 você não está fornecendo nada de PIP, né? 5 centímetros de água é o mínimo, e 15 centímetros é o máximo. Nível de pressão expiratória final suficiente, que é também 5 centímetros, posicionamento do leito e técnica de suporte avançado. Que aí são o método que você vai utilizar de ventilação não invasiva. Que aí vocês vão ver em aula mais específica sobre ventilação não invasiva, tá bom?
É claro que, na hora da avaliação, para você ter certeza se vai fazer o uso da ventilação não invasiva, é isso. Além desse volume corrente, frequência respiratória, de novo, a faces do paciente, o padrão ventilatório, se é um padrão ventilatório fisiológico, certo? E que mais? Eu acho que isso. Claro, cianose, né? De extremidades também é um fator importante a ser considerado. Beleza? Podemos passar, gente? Tá. Quais são as indicações da não invasiva? A ventilação não invasiva com pressão positiva deve ser iniciada quando não houver contraindicação, né? Qual é a contraindicação? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Mas, por exemplo, se o paciente não está orientado ou, pelo menos, minimamente cooperativo. Tá? Mas o paciente com incapacidade de manter uma ventilação espontânea, com um volume minuto acima de 4 litros por minuto, uma pressão parcial de CO2 abaixo de 50. Por quê? Porque se ele tiver uma pressão parcial de CO2 acima de 50 minutos de Hg, significa que esse paciente está retendo CO2, né? Se ele está retendo CO2, se você colocar uma máscara dele, ele vai reter mais ainda o CO2. Porque a maneira que nós fazemos para liberar CO2 no momento da respiração, expirar. Você bota uma máscara, aquela máscara, de alguma maneira, ela vai prejudicar a saída dessa CO2, por mais que você tenha uma válvula expiratória, tá ok? E um pH acima de 7,25 também é indicativo de ventilação não invasiva. É importante iniciar o uso da não invasiva com 2 níveis de pressão, né, com a pressão inspiratória suficiente para manter um processo de ventilação adequada. Para quê? Visando impedir a progressão para a fadiga muscular ou parada respiratória. Por quê? Resumidamente, o que a gente quer com a ventilação não invasiva ou a ventilação mecânica, né, invasiva? É impedir que a insuficiência respiratória gere uma fadiga muscular dos músculos respiratórios e, com isso, a parada respiratória. Tá? Então, pode-se usar uma ventilação não invasiva em pacientes com rebaixamento de nível de consciência devido à hipercapnia e em doença pulmonar obstrutiva crônica. Isso é importante ser colocado porque isso é um motivo de controvérsia, né? A maioria das vezes, a gente não colocava a ventilação não invasiva em pacientes retendo CO2 em pacientes que tivessem com um baixo nível de consciência, que é paciente meio desorientado. O paciente, quando tem hipercapnia, quando ele retém muito CO2, ele fica meio desorientado, sonolento. Entendeu? É o caso do paciente, por exemplo, é péssimo esse exemplo, né? Mas, enfim, paciente a pessoa que tenta suicídio, né, se tranca numa garagem, no carro, e liga o carro, ele vai perdendo a consciência porque ele inala muito CO2. Tá certo? Então, é isso. Quando o paciente, por exemplo, chega para a gente, uma sala de operação, na UTI, na mesma enfermaria, que a gente sabe que aquele paciente, ele, pela doença básica dele, de base dele, né, ele retém CO2, por exemplo, um efizematoso, e ele está um pouquinho sonolento, então a gente pode inferir que aquela sonolência do paciente não é porque ele está com um nível de cognição ruim, não é um problema neurológico. Pode ser que ele está retendo muito CO2.
É claro que o ideal é que você tenha um capnógrafo para poder captar, no momento que ele exala, qual é o nível de CO2 dele. Ou, através da gasometria, você identificar quanto é que está essa PCO2 dele. Beleza? Então, se o paciente estiver nessa situação, que ele que ele está sonolento, mas por conta de uma hipercapnia, você pode estar com uma ventilação invasiva ou não invasiva. Mas é importante você monitorar muito restritamente esse paciente. Se entre 1 e 2 horas esse paciente não melhorar o nível de consciência, então retire a não invasiva, que muito provavelmente não é só devido à hipercapnia que ele está sonolento. Está claro, gente? Entenderam? O que está escrito aí? O que quer explicar? Se não está claro, pergunta. Esse silêncio, para mim, pode ser que não tenha mais ninguém na aula, a aula está chata pra caramba, ou todo mundo entendeu. Eu gostaria, ao menos alguém dissesse, estou aqui, e que entendeu. Estou aqui, professor. Estamos aqui. Ok. Beleza. Posso seguir? Alguma dúvida? Vocês perderam aonde, Marília? Não, não volta não. Não, eu não passei para esse slide ainda. Esse aí, parou. Esse slide agora, né? Que é o que a gente estava falando. Resumidamente, o que quer dizer, Marília? É que, qual é a indicação de uma ventilação não invasiva? O paciente tem que estar com um volume minuto acima de 4 litros, com uma pressão parcial de CO2 que é vista pela gasometria, colhe o sangue arterial na artéria radial, por exemplo, e o pH acima de 7,25. Então, pH e PCO2 são avaliados através da gasometria. Volume minuto é avaliado pela ventilometria, ok? Esse é o primeiro ponto. Essas são as indicações, beleza? Pronto. Nesse segundo parágrafo, mais ou menos, deve iniciar o uso do VNI. Eu quero dizer só aqui isso, que a VNI, ela visa impedir a progressão da fadiga muscular ou a parada respiratória. Só reforçando que a ventilação mecânica tem a função de proteger os músculos respiratórios para que não haja fadiga muscular desses músculos. Beleza? Outro ponto. E, por último, eu estou colocando aqui que, embora eu tenha dito que a ventilação não invasiva deve ser utilizada quando o paciente tem um nível de consciência normal, né, ou preservado, ou minimamente cooperativo. Se o paciente não está cooperativo, ou melhor, se ele estiver sonolento, você vai ter que pesar os prós e contras, se vale a pena ou não entrar com uma ventilação não invasiva. Porque a ventilação não invasiva, como eu falei, é uma máscara extremamente incômoda. Se esse cara não tiver orientado minimamente para entender, olha, vou colocar uma máscara em você vai se sentir sufocado, mas já vai passar essa sensação que essa máscara vai jogar ar para você respirar mais facilmente. Se ele não consegue ter esse nível de compressão, nem tente. Você não vai conseguir ventilar esse paciente não invasivamente. Tá? É isso que eu quero dizer com esse ponto aqui final. Ficou mais claro, Maria? Não vou aprofundar mais do que isso, não, porque, como eu disse, essa parte de ventilação invasiva e não invasiva, vocês vão ter aula mais aprofundadamente. Eu só estou dizendo aqui, em termos de avaliação, quais são as indicações e contraindicações, tá? Próximo, Lara. E aí, quais são as contraindicações? O que não
você não pode usar a não invasiva, né? Ventilação mecânica. Absolutamente, de jeito nenhum, você vai usar ventilação não invasiva. Quando houver uma necessidade de intubação de emergência, óbvio, o cara está com um tubo, como é que você vai botar o não invasivo? Não faz sentido. E no caso, uma parada cardíaca respiratória, não dá para você manter a vida do paciente, você tem uma parada. Porque na parada pressupõe que o controle respiratório central dele está alterado, né? Então, esse paciente não vai respirar sozinho, ok? Quais são as contraindicações relativas? Quer dizer, dependendo do caso, eu posso até utilizar a não invasiva, ok? Então, quando o paciente ele é incapaz de cooperar, que a gente estava falando agora há pouco, né? Proteger as vias aéreas ou secreções abundantes. Então, ele não consegue proteger as vias aéreas dele, quer dizer, ele não consegue tossir, expectorar eficientemente, certo? Então, pode ser que seja necessário uma não invasiva para que mantenha as vias aéreas dele mais permeáveis, mantenha as trocas gasosas minimamente. Agora, se é um paciente muito hipersecretivo, é redundante demais, mas é um paciente hipersecretivo, ele pode até tossir, expectorar em toda a máscara e lascou tudo, né? Então, hipersecretivo às vezes não é bom. No caso de rebaixamento de nível de consciência, paciente, né? Aí nós vamos lá para aquela escala inicial, RAS, né? Se ele é um paciente zero, não dá, né? -1, -2, até menos, não dá, tá certo? De realizar a VNI. Uma outra contraindicação, tudo que eu estou falando aqui é que não, paciente nessa situação, não pode fazer o uso de ventilação não invasiva. Falência orgânica não respiratória. Então, ele tem encefalopatia, uma arritmia maligna ou uma hemorragia digestiva grave. Então, esses pacientes vão logo para invasiva. Cirurgia facial neurológica, como é que você vai fazer? Por exemplo, você não dá para fazer a não invasiva se ele está na cirurgia facial. Óbvio, né? Um trauma, deformidade facial, um alto risco de aspiração. O paciente está muito nauseado. O tempo todo ele diz que vai vomitar. Então, não dá para colocar uma máscara nele, ele vai vomitar, ele vai aspirar, que aspirar é isso, né? Ele aspirar o próprio vômito e esse vômito vai para a via aérea respiratória. Tá? Uma outra situação, obstrução das vias aéreas superiores. Né? Então, a traqueia dele sofreu um trauma, um paciente politraumatizado, né? Um paciente acidente automobilístico, por exemplo. Ele tem que logo ir para o tubo para poder, através do tubo ou da traqueostomia, ter logo acesso às vias aéreas do paciente. Uma anastomose de esôfago recente. Então, a anastomose, qual é o perigo, né? Porque a pressão que é colocada por conta da ventilação não invasiva, quando você bota uma máscara, aquela pressão, ela vai para as traqueias, mas também vai para o esôfago, quando ele não está entubado, né? Não é incomum o paciente estar com a máscara e fazer assim. O ar está saindo todo para a bochecha, uma parte. E aí uma parte que não vai para a bochecha foi para o esôfago, por causa da máscara. Então, essa pressão muito alta, no caso da anastomose do esôfago, o paciente pode vir a ter uma hemorragia de esôfago aí, balbão. Então, ele não morre por insuficiência respiratória, mas morre por uma hemorragia esofágica. Entenderam esse slide? Alguma dúvida, pergunta? Diferença entre absoluta e relativa, entenderam? Contraindicações absolutas e contraindicações relativas. Então, posso passar? Vamos para a próxima. Pronto.
Aqui é só um desenho esquemático do que é uma ventilação mecânica invasiva. Nós temos, então, o paciente, né? Você tem um tubo Y, esse tubo Y, um deles é um ramo inspiratório, você tem essa traqueia aí, né? Cheia de anéis, e uma traqueia expiratória, tá certo? Eu coloquei esse esquema para vocês verem agora o próximo slide lá, que é agora o paciente. Pode passar lá. Nesse slide aí, através do esquema fica mais fácil. Nós temos, então, o tubo orotraqueal, né? E aí você vai ter o tubo Y ali, aquele branquinho, e as duas traqueias, um ramo inspiratório e um ramo expiratório. Tudo nesse slide é função do fisioterapeuta. Por exemplo, a altura desse travesseiro, se você fizer uma flexão muito acentuada da cervical do paciente, você pode impedir uma boa troca respiratória, né? Porque você pode estar fletindo um pouquinho esse tubo orotraqueal, né? Ou então o tubo enverga e também força um pouquinho a traqueia, aquilo vai causar uma ulceração na traqueia. Então, a altura do travesseiro, o posicionamento do pescoço, o pescoço lateralizado para um lado para o outro, dificulta a troca gasosa, pode gerar uma extubação seletiva, né? O tamanho do tubo, o tubo ele tem uma marcação, até onde ele vai, né? Na visita eu vou tentar mostrar para vocês até onde o tubo vai, até onde ele pode ir. Nem muito para dentro, nem muito para fora. Certo? É importante que na hora da ventilação vocês observem se os pulmões eles insuflam e desinsuflam de uma maneira simétrica ou assimétrica. É extremamente importante, né? Se mais os ápices ou mais as bases insuflam, isso é extremamente importante. Ok? Se há vocês conseguem observar se tem um pouquinho de água nesse tubo transparente, tem que ser retirado, tem que ser trocado o tubo, função do fisioterapeuta. Então, todos esses cuidados, toda vez que você pega o paciente, primeiro que você vai avaliar é esse paciente. É como é que está o posicionamento do paciente, a interface. Respirador, paciente. Ok? Na sua avaliação. Próximo slide. Quais são os objetivos clínicos com a ventilação mecânica? Seja ela invasiva ou não invasiva. Reverter a hipoxemia, né? Eu vejo isso através do monitor cardíaco. O monitor cardíaco geralmente vai ter frequência cardíaca, pressão arterial e um ou outro paciente, a saturação, né? Um ou outro paciente, a capnografia, que é a pressão, que a cor do CO2 está saindo, e pressão arterial média, também pode ser observado. Então, reverter a hipoxemia, como é que eu vejo? Pela saturação do paciente. Gente, só um minutinho, está falando barulho aqui, está me incomodando. Só um minutinho, tá? Benjamin, sem barulho, por favor. Sem barulho.
Não, gente, desculpa. Então, como é que eu avalio a hipoxemia, se ela foi revertida ou não? Pelo próprio monitor cardíaco, né? Vê lá se a saturação subiu ou desceu, está estável, eu consigo observar. Reverter a acidose respiratória aguda. Avalio através... Gente, vai anotando isso aí, portanto, né, que faz parte da avaliação. Reverter a acidose respiratória aguda através do quê? Da gasometria. Diminuir o desconforto respiratório. Como é que eu avalio o desconforto respiratório? Pelo padrão ventilatório do meu paciente. Prevenir ou reverter a atelectasia. Vocês sabem o que é atelectasia? A atelectasia é o... Dos alvéolos. Isso, é o colapsamento dos alvéolos, né? Fechamento precoce dos alvéolos. Isso é avaliado como a própria gasometria ou a oximetria, elas conseguem me dar essa informação. Deixa eu ver se eu consigo voltar para a minha tela, só para eu poder ter certeza que eu vou... Desculpa, deu certo? Aqui na outra tela. Tá, beleza, deu. Estão me ouvindo bem, gente? Para poder gravar. Bom. Ótimo. Prevenir a atelectasia. Então, a atelectasia é observada pela gasometria ou pela própria saturação de O2. A gente consegue ver, certo? Quando o paciente tem uma atelectasia grande, você vê que rapidamente a gasometria do paciente, a saturação do paciente cai vertiginosamente. Para baixo, é? Vixe, Maria. Melhorou? Porque se eu colocar aqui... Eu vou sair daqui agora. Melhorou? O som? Ah, ótimo, pronto. É porque eu estava no meu celular, né? Reverter a fadiga dos músculos respiratórios, observado através do padrão respiratório do paciente. Está fazendo ou não o uso da musculatura acessória? Se não, então você reverteu essa fadiga dos músculos respiratórios. Ou também pela própria... Se tiver uma fadiga realmente já acontecendo nos músculos respiratórios, há uma acidez respiratória, né, ou metabólica. E aí você identifica na gasometria. Permitir a sedação ou bloqueio neuromuscular, diminuir o consumo sistêmico miocárdio de oxigênio, diminuir a pressão intracraniana, isso é observado pela pressão arterial média, né? E estabilizar a parede torácica. A parede torácica, uma das maneiras de se observar mais facilmente é através da expansividade dessa caixa torácica. Dúvidas? Perguntas? Ainda está baixo, gente? Sim. Próximo slide. Lara, por favor. Então, outras indicações da ventilação mecânica, né? Quais são as principais? Anormalidades ventilatórias, então, suficiência respiratória hipercárnica, quando a ventilação alveolar cai a níveis críticos, né? Seja por diminuição do drive respiratório, por intoxicação, uso de drogas, né? Alterações metabólicas, por exemplo, uma insuficiência renal, ou uma disfunção da musculatura respiratória, pode ser uma doença, inclusive neuromuscular, né? Por exemplo, esclerose lateral amiotrófica,
Ou essa anormalidade ventilatória pode se dar por um aumento das resistências das vias aéreas e ou obstrução, né? Pode ser por um efizema, uma bronquite, uma bronquiectasia e assim por diante, uma asma, uma crise de asma. Tá? Próximo. Outras anormalidades da oxigenação podem ser por uma alteração da relação VQ, que é ventilação, perfusão. Então, os alvéolos podem ser parcialmente ventilados ou perfundidos, ou totalmente não ventilados e não perfundidos. Que é a relação VQ, relação ventilação, que é dada a ventilação é dada pelos condutos respiratórios, né? E o que é dado pela perfusão, pelo sangue, pela circulação dada pela membrana respiratória, né? A gente sabe que os alvéolos são intimamente interligados às veias pulmonares e onde ocorre, então, a perfusão respiratória. Então, se esses alvéolos estão colapsados, eu tenho uma diminuição da ventilação. Se eu tenho os alvéolos distendidos, legal, mas eu tenho uma péssima circulação, eu tenho uma baixa perfusão. Ok? Pode ser ocasionado também por um edema intersticial, inflamação, e por um trabalho respiratório excessivo, elevado. Por exemplo, pelas altas altitudes. Dúvidas, perguntas? Então, gente, resumidamente, causa de anormalidade de oxigenação, alteração da relação VQ, edema intersticial, inflamação ou fibrose, por exemplo, a fibrose interstícia, né? E um aumento do trabalho respiratório, seja por doenças metabólicas, seja por uma alteração, por exemplo, uma escoliose severa leva, no decorrer dos anos, a um aumento do trabalho respiratório. Tá? E as altas altitudes também podem causar um trabalho excessivo respiratório. Próximo. Lara. Então, uma anormalidade da ventilação leva a uma disfunção das musculaturas respiratórias, causando uma fadiga muscular, uma diminuição do drive respiratório e um aumento da resistência. Aliás, perdão, o que eu estou querendo dizer com esse slide é o seguinte: quais são causas das anormalidades da ventilação? Causas: fadiga muscular, diminuição do drive respiratório, que pode ser por alguma alteração neurológica, né? Tronco cerebral, por exemplo, onde é o centro respiratório, né? Ou devido ao aumento da resistência à obstrução das vias aéreas, seja por hipersecreção, seja por uma tuberculose, uma pneumonia, uma atelectasia, ok? Quais são causas de anormalidades da oxigenação? Uma hipoxemia refratária, que pode ser causada por exemplo, uma alteração dessa relação ventilação-perfusão, né? Necessidades de PIP, a pressão respiratória positiva final, um aumento do trabalho respiratório pode gerar anormalidade de oxigenação, uma hipoventilação alveolar, quer dizer, o alvéolo pode estar parcialmente colapsado, né? Com isso, ele não consegue ventilar. E as altas altitudes. Umas outras situações clínicas que são indicativos de ventilação mecânica é sedação ou bloqueio neuromuscular, no caso, por exemplo, de cirurgia eletiva, né? Uma diminuição do consumo de oxigênio miocárdico ou sistêmico, no caso, por exemplo, de uma
um infarto agudo do miocárdio, uma hiperventilação para tratamento de hipertensão intracraniana. Então, quando o paciente, por exemplo, tem, por algum motivo, uma hipertensão intracraniana, um dos tratamentos é você hiperventilar esse paciente, ok? E facilitar o recrutamento alveolar e prevenir atelectasias é uma outra situação clínica que requer ventilação mecânica. Próximo slide. Estamos finalizando, tá, gente? Então, indicações profiláticas em situações em que se usa a ventilação mecânica, mas como medida profilática, como proteger o sistema respiratório. O choque prolongado, em caso de cirurgia abdominal, né? Então, pós-operatório, um caso de broncoaspiração, que eu falei para você, paciente nauseando muito, paciente muito magro, né? Com perda, uma perda nutricional severa. Então, você faz uso da ventilação mecânica para fazer com que ele consuma menos energia dos músculos respiratórios. Ok? Esse tema contraindicação, não existe contraindicação absoluta em ventilação mecânica, está lá no manual da EVCE, mas é assim. Se não há possibilidade concreta de recuperação da falência orgânica, não há sentido real na indicação da ventilação pulmonar artificial. Quer dizer o quê? É se preparar o paciente para uma assistência, né? Durante uma morte programada, vamos dizer assim. Próximo slide. Não. E modalidades de ventilação mecânica. Então, se o paciente depende totalmente de... agora vamos tentar fazer uma síntese da aula, tá? Modalidade de ventilação mecânica. Vocês vão ver isso mais aprofundadamente com, eu acho, com a Riane, né? Tipos de ventilação mecânica. Paciente com uma ventilação do modo controlado. O paciente está totalmente dependente do respirador. Como é que eu faço? Eu identifico que é um paciente que necessita totalmente de respirador. Através da minha avaliação, eu identifiquei que o nível cognitivo dele é muito baixo, é 0, ou -1, -3. Ele tem uma iminência de falência da musculatura respiratória que eu identifiquei pela frequência respiratória aumentada, por uma hipercapnia, por uma hipoxemia, seja pela saturação, seja por gasometria arterial, ok? E porque esse paciente não tem um drive ventilatório adequado. Eu tiro o respirador e não consegue manter a respiração. Ele vai para o modo controlado. Paciente com pressão controlada é o mesmo modo, totalmente controlado, paciente totalmente dependente do respirador, só que se o respirador ciclado a pressão, ele é ciclado a volume. O suporte pressórico, ventilação com pressão de suporte, do suporte pressórico. O paciente, ele depende do respirador, mas ele tem um drive respiratório, ele consegue controlar a sua frequência respiratória. A frequência respiratória está dentro já dos níveis perto dos satisfatórios e que ele consegue manter uma oxigenação, né? Uma gasometria, uma saturação de O2 razoável com o mínimo de oxigênio, mínimo de complementação de oxigenoterapia, certo? O modo de ventilação mandatória intermitente sincronizada é como se ele fosse uma ventilação mecânica assistida, análogo, por exemplo, a uma exercício ativo assistido, né?
SMV é uma ventilação mecânica que parece isso, é uma ativa assistida. Então, quer dizer o quê? O paciente, ele consegue respirar, mas ele precisa de ajuda, tá certo? E o CPAP é uma pressão positiva contínua de vias aéreas, que ele pode ser invasiva ou não invasiva, dependendo do paciente. Né? E aí vai depender das indicações que a gente já viu na aula e avaliar as contraindicações se aquele paciente vai fazer uso ou não. Ok? Pessoal, conseguiram compreender a aula? Era para ser uma aula que eu estaria com alguns vídeos, né, para mostrar para vocês o que é uma respiração paradoxal, o que é um paciente com cianose, com hipoxemia, mas, infelizmente, a minha internet hoje não ajudou. Peço desculpa a vocês, foi bem teórica mesmo, mas eu espero que na próxima oportunidade a gente seja mais dinâmico, tá? Mas tem esse videozinho, né? O nosso canal no YouTube, a gente consegue mostrar para vocês, tem alguns vídeos mostrando como é que é feita essa avaliação e tudo mais, que de repente pode ajudar. Tá bom, gente? Alguma dúvida, pergunta ainda que eu possa sanar? Tem meu e-mail, vocês, né? Para quem não tem, está aqui, tatimatsu@ufc. Pode mandar pergunta, dúvida, eu respondo, tá certo, gente? E qualquer dúvida a gente vai se falando. Lá no Cigar, eu postei um material teórico que dá suporte a essa aula expositiva e alguns artigos que vão complementar o material, tá certo? Joia. Lara, muitíssimo obrigado, tá?